Testes de DNA revelaram que os filhos gêmeos nascidos de uma mulher há quase um ano nos Estados Unidos são de pais diferentes. Segundo a rede de TV americana Fox 4, Mia Washington engravidou do namorado James Harrison e de um segundo homem cuja identidade não foi revelada. Mas e aí? Você sabia que é possível uma mulher ficar grávida de gêmeos e cada um dos bebês pertencer a um pai diferente? Você está no Biodala, eu sou o professor Evaristo e hoje eu vou contar para vocês todos os teatros fisiológicos que levam à ocorrência desta condição. Se inscreva no canal e não saia daí. Todos os meses, as mulheres liberam um ovócito e a liberação desse ovócito é conhecida como ovulação. Essa ovulação geralmente acontece de modo alternado, ou seja, se num mês a mulher ovulou pelo ovário esquerdo, no mês seguinte a ovulação tende a acontecer no ovário direito. E essa alternância dos lados do ovário quanto à ovulação acontece até a menopausa, que é o período que cexa a vida reprodutora feminina. A gravidez é o encontro entre o ovócito e o espermatozoide numa estrutura do aparelho reprodutor feminino chamada trompa de Falópio. Esse encontro entre essas duas células é a tal da fecundação, que vai dar origem a uma célula única chamada zigoto. Este zigoto é alvo de sucessivas divisões celulares chamadas mitoses, ou clivagens, é a mesma coisa, que se iniciam cerca de 30 horas após a fecundação. Elas propiciam ao aparecimento de um conjunto de células chamadas blastômeros. Cerca de 3 dias após a fecundação, essas sucessivas divisões celulares vão fazer com que o zigoto dê origem a um outro conjunto celular chamado mórula, que é o primeiro estágio do desenvolvimento. A mórula, ao se desenvolver, dá origem à blástula, blástula dá origem à gástrula, gástrula dá origem à neurula, neurula dá origem ao embrião e o desenvolvimento do embrião dá origem ao feto, que tecnicamente é o bebezinho. Fato curioso, o ovócito, que é a célula reprodutora feminina, ela tem uma espécie de proteção, tem uma espécie de envoltório celular, que é um envoltório glicoproteico, que se chama zona pelúcida. Essa zona pelúcida é muito importante porque é por ela que o espermatozoide passa quando está para se unir com o ovócito. Lembra lá na fecundação que é quando o espermatozoide se une com o ovócito para formar uma célula única chamada zigoto? Então, quando o espermatozoide entra no ovócito, ele tem que passar por essa zona pelúcida. E essa zona pelúcida tem uma importância tal de que quando um espermatozoide entra, ela evita que os outros também entrem. Então, quando um entra, ela se fecha, ela se torna impermeável. Essa impermeabilidade é muito importante porque evita uma coisa que chamamos em biologia de poliploidia. Poliploidia é o quê? É quando há mais de 2 pares de cromossomos homólogos dentro de uma mesma célula. Além de evitar que mais de um espermatozoide entre no ovócito, a zona pelúcida também é importante porque ela tem uma certa inteligência que evita que os espermatozoides de outras espécies entrem no ovócito feminino. Vamos traduzir isso. Essa zona pelúcida, ela reconhece o espermatozoide do homem. Se você colocar o espermatozoide do cão tentando entrar no ovócito, essa zona pelúcida não vai permitir que esse espermatozoide entre, porque ela de cara reconhece que esse espermatozoide não é humano, não faz parte da mesma raça. Então ela é importante, primeiro porque permite que apenas um espermatozoide humano entre e os outros são barrados, e também é importante porque ela permite que apenas espermatozoides humanos entrem. Espermatozoides de outras espécies são impedidos de entrar no ovócito graças à presença da zona pelúcida. É por isso que as mulheres não podem engravidar de animais como cães, cavalos e etc., graças à inteligência da zona pelúcida e os seus mecanismos de reconhecimentos bioquímicos existentes nas células. Já falei para você que a ovulação é a liberação do ovócito, e a liberação desse ovócito acontece de maneira alternada, lembra? Se no mês essa ovulação aconteceu no ovário esquerdo, no mês seguinte essa ovulação tende a acontecer no ovário direito. Nessa ordem de ideia, a cada ciclo sexual, a cada ciclo menstrual, a mulher libera apenas
um ovócito. Porém, situações anormais podem acontecer. Se durante a ovulação a mulher, ao invés de liberar apenas um ovócito, ela liberar 2 ovócitos, e se esses 2 ovócitos forem fecundados, a mulher estará grávida de gêmeos. E quando 2 ovócitos diferentes são fecundados, a classe de gêmeos que é resultado dessa fecundação são os gêmeos fraternos, também chamados gêmeos dizigóticos, ou gêmeos bivitelíneos, também chamados de gêmeos heterozigóticos, ou ainda gêmeos diferentes. São aqueles gêmeos que muitas vezes são de sexos diferentes, aqueles gêmeos que não se parecem muito um com o outro e, portanto, não guardam entre si similaridade genética. Por outro lado, se durante a ovulação a mulher produzir um único ovócito, e se esse ovócito for fecundado, ele pode se dividir em 2 culturas de células diferentes, dando origem a uma outra classe de gêmeos, que são os gêmeos univitelíneos, também chamados gêmeos monozigóticos ou também chamados gêmeos idênticos. Esses gêmeos são aqueles que você vê lá no teu bairro super parecidos e geralmente, ou seja, sempre, eles são do mesmo sexo. Esses gêmeos, eles também têm o mesmo genoma e, portanto, eles são clones um do outro. São apenas diferentes na personalidade e nas impressões digitais. Agora que você entendeu como surgem os gêmeos, vamos agora perceber como é possível que gêmeos possam ser de pais diferentes. Um parto múltiplo pode ser resultado da fecundação de 2 ou mais ovócitos liberados simultaneamente, mas também pode ser o resultado de uma superfecundação, que é quando há fertilização de 2 ou mais ovócitos que foram liberados em ovulações sucessivas durante um único ciclo menstrual. Peraí, não entendeu? Tradução. Quanto aos gêmeos heterozigóticos, eles podem surgir mediante 2 mecanismos. Primeiro, ou porque a mulher, durante a ovulação, liberou 2 ovócitos em simultâneo, liberou 2 ovócitos ao mesmo tempo. Segundo, ou porque a mulher teve ovulações sucessivas, ela ovulou 2 vezes em horas diferentes ou em dias diferentes, dentro do mesmo ciclo menstrual. Neste caso, você já pode imaginar, se uma mulher ovular 2 vezes em horas diferentes ou em dias diferentes dentro do mesmo ciclo menstrual, e se essa mulher tiver 2 namorados diferentes e cada um desses homens fecundar um dos ovócitos, essa mulher vai estar grávida de gêmeos e esses gêmeos serão meio-irmãos. Esses gêmeos terão pais diferentes. E essa confusão toda é o que chamamos em biologia de superfecundação heteropaterna. Os espermatozoides, eles podem viver no corpo da mulher até 5 dias. Por outro lado, os ovócitos, eles são férteis até 48 horas. Os ovócitos, as células reprodutoras femininas, eles vivem até 2 dias. Nesse lapso de tempo, se a mulher ovular 2 vezes, ela pode ter uma superfecundação, sendo ela monogâmica, tendo um parceiro, ou sendo poligâmica, tendo mais de um parceiro. Até parece um tema tirado de um filme ou de uma série, mas não tem nada a ver com ficção. 2 irmãos gêmeos podem sim ter pais diferentes. Eu tenho a máxima certeza que você gostou desse vídeo, então não desligue antes de se inscreveres no canal, deixares o seu like, seguires a Biodala nas outras redes sociais que estarei deixando aqui na sua tela. Eu sou o professor Evaristo e este é o primeiro canal angolano aqui no YouTube dedicado no ensino de ciências biológicas e ciências médicas. Não esquece o nome, Biodala. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!